Quando eu soube que iria fazer essa abertura, fiquei feliz porque manusear a palavra do Senhor é a verdadeira felicidade, né? Em Apocalipse 1:3 vai dizer que quem ouve, lê e pratica essa verdade será feliz. E o texto ao qual iniciarei essa reflexão aqui é Lucas 2, Novo Testamento, Lucas 2, o capítulo 25. Versículo 25, perdão. Lucas 2, versículo 25. Novo Testamento, Lucas 2, capítulo 2, né, e o versículo 25. Todos acharam aí? Lemos. Essa reflexão é como Deus nos vê. Que a gente possa meditar sobre isso. Como Deus nos vê. E a gente vai entender, mediante a Simeão, como Deus via esse homem. Um homem anônimo. A Bíblia não traz nenhum relato, não traz genealogia dele, quais são os pais, os parentes, não traz a genealogia de Simeão, mas tem uma coisa importante a aprender com esse texto. Esse texto, antes de iniciar a leitura dele, a importância de a gente viver o que Pedro vai falar, que se formos falar, falemos somente a palavra do Senhor. E essa conversa eu tive com o Cleiton, né, no dia do aniversário do irmão Domingos, e ele estava falando, cara, teve um homem de Deus que falou algo, quando visse Jesus, já poderia morrer. E eu achei que era Estevão, né? Eu falei, você acha que foi Estevão? E a gente ficou fazendo essa reflexão, e aí me veio a memória que era Simeão, né? A importância dessas conversas, que falar somente a palavra de Deus. Como Deus vai dizer a Josué, que ele não se aparte o livro dessa lei da boca dele, para que a gente possa ser edificado um pelos outros. A leitura iniciará assim. No 25 está escrito assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito de Deus estava sobre ele. O 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. O 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo a lei, que era apresentar e consagrar a criança. A lei tinha essa prática. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor pode me despedir em paz. Disse, agora eu posso morrer. Em algumas traduções vai estar assim: o teu servo segundo a tua palavra. O 30, pois já os meus olhos viram a tua salvação. No 31, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. O 32, luz para alumiar as nações, e para a glória do povo de Israel. 33, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão o abençoou e disse: Maria, a sua mãe, eis que está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O 35. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O 36. E aqui é um outro ponto. Vai falar de Ana, a profetisa. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel,
da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastou do templo, servindo a Deus em jejum e oração, dia e noite. E, sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Meus irmãos, a importância de a gente ter a credencial celestial. É sobre isso que eu quero trazer, que a gente venha a refletir. Hoje a gente vive um tempo que a tecnologia faz com que sejamos cada vez mais ansiosos. E um exemplo disso é quando você manda um áudio, se o áudio for de 40 segundos, ou tem uns que passou de 30 segundos, já é chamado de podcast. Tamanha é a ansiedade que a tecnologia gera em nós, pela sua velocidade, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E a gente às vezes fica tão amarrado a essas questões terrenas e fica preocupado às vezes o que o outro vai pensar de nós. Vai pensar de nós. E aqui quando a gente vai ver Simeão, Deus falando sobre Simeão, eu refleti sobre esse texto e falei, Jesus, que coisa maravilhosa, Deus falando para Simeão. Novamente no 25 aqui, em Jerusalém, tá vendo? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, de novo vai dizer, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver Jesus. E o Espírito Santo foi ao templo e pelo Espírito Santo foi ao templo. Então, esse é um homem guiado por Deus. Simeão é um homem guiado por Deus. Essa mesma credencial celestial veremos em Jó. O segundo livro de Jó, no versículo 3, Deus vai falar a Satanás, está vendo meu servo Jó? Homem justo, temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Que nós possamos entender a importância de ser reconhecido no âmbito espiritual. Que esse exemplo de Simão e Ana seja o exemplo das nossas vidas. Eles estão sendo citados para a gente entender a importância de ser reconhecido por Deus, de verdadeiramente ser reconhecido não por homens, comedor de arroz e feijão, pecadores. Que nós possamos entender a importância de Ana. Ele vai dizer aqui no 37, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, da congregação, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Uma vida voltada a ter intimidade com Deus. E se a gente for para o Novo Testamento ali, ainda no Novo Testamento, no livro de Atos 19, a partir do versículo 11, nós vamos ver Paulo fazendo maravilhas em nome de Deus e Deus usando a vida de Paulo. E naquela época tinha o pessoal que fazia exorcismo, né? É um texto até conhecido. E eles tentaram expulsar o demônio no nome de Jesus, do Deus de Paulo. E os demônios ali que estavam naquele paz, bateu, feriu e eles saíram nu correndo, envergonhados. E Paulo, só o lenço que estava em Paulo, se alguém pegasse, era curado, a Bíblia diz. Então que nós possamos entender a importância de ter a credencial espiritual, ser reconhecido por Deus. Naquele dia ser chamado de filho é a coisa mais importante. A salvação é a coisa mais importante. Que é tão difícil desprender da nossa humanidade. É muito difícil. Nós temos a nossa humanidade. O miserável me que sou, o José compartilhou ali uma reflexão sobre o que significa isso, miserável me que sou. É ter lá na Grécia Antiga, toda vez que alguém matava um homem, ele trazia um morto, que é necroforia, né? Que é trazer o morto, vem do grego. E esse homicídio era cometido, o julgamento era amarrar
o morto é essa pessoa. Até que o cadáver ia apodrecendo e o próprio assassino morreria. E é isso que significa miserável homem que sou. Nós estamos presos à nossa natureza maligna. E que a gente possa entender o quanto nós somos malignos. Porque às vezes a gente acha que, não, mas eu não minto, não. A Bíblia diz que aquele que diz que não mente já mentiu e pecou. Que nós possamos se voltar para essa verdade todos os dias. É uma igreja bíblica. Essa é uma igreja bíblica. Prega somente a palavra. Não tem birotecnia aqui. Mas que a gente possa se posicionar. Se a gente está sendo alimentado com alimento sólido, ser adulto e viver a tua verdade. Que cada um é membro, aqui é um corpo e cada um tem a sua função. Que a gente exerça ela com excelência, porque fazemos a Deus. Que nós possamos entender a importância de viver o evangelho literalmente genuíno. O evangelho puro. Que não é dizer que eu amo. A Bíblia diz que aquele que diz que o ama, não ama. Mas é para amar em ação de verdade. Que nós possamos se sujeitar a Jesus. E essa é a reflexão que eu quero deixar para a igreja. Ver a vida de Simão, ver a vida de Ana, profetisa, que nós possamos ter a credencial celestial, ser reconhecido por Deus e não por homens. Que a gente possa entender que o que o irmão pensa de nós, a gente tem que se voltar de joelho. Se ele pensar alguma coisa mal de nós somos pior do que ele imagina. Charles Spurgeon disse isso muito claro. Nós somos piores do que ele está falando. Esse irmão é isso e aquilo, ele é pior. Se você olhar para você mesmo, mediante a Bíblia, vai entender que você é pior. Que nós possamos se voltar a verdadeiramente se pôr de joelho. Porque o seu problema ainda não foi resolvido, seja ele de qual ordem seja, almática, espiritual ou física. A distância da solução de um problema é o joelho para o chão. Que nós possamos entender a importância de viver essa vida de Ana, jejum e oração dia e noite. Para assim ter o caráter de Cristo e verdadeiramente ser um corpo. E sendo um corpo, o que um sente, todos sentem. E essa é a reflexão que o Espírito me trouxe para a igreja meditar, para a edificação de todos. E assim eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus.